Boa noite. Com a graça de Deus, eu declaro abertos os trabalhos da 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente ao 4º período legislativo da 37ª legislatura. Eu passo a palavra ao secretário para que proceda a leitura das atas da 9ª sessão ordinária e da 1ª e da 2ª sessão extraordinária. Presidente, peço dispensa da ata com conformidade do nosso regimento interno. Solicitado pelo vereador Jackson para que não sejam lidas as atas, né? Eu coloco em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade, com a ausência já justificada a nós pelo vereador Val. Então, eu passo agora a votação da ata da 9ª sessão ordinária, da 1ª sessão extraordinária e da 2ª sessão extraordinária. Está em votação e discussão. Está em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade as atas de número 9, de sessão ordinária, de número 1 e número 2, extraordinária. Aprovado por unanimidade, com a ausência já mencionada do vereador Val. Só um pouco, Miguel, são 3 assinaturas. Faltou um passo para o Miguel aqui. Só que foi uma caneta. Passo a palavra ao secretário para que faça a leitura das correspondências. Justificativa. Eu, vereador Edival Ferreira Guimarães, venho justificar a minha ausência na sessão ordinária da Câmara do dia 14 de abril de 2020. Encontro-me na cidade de Campo Largo, pois tive que levar um paciente do Hospital Nossa Senhora do Rossio, com suspeita de coronavírus. Como tive contato com uma pessoa suspeita de coronavírus e tomando todas as precauções recomendadas pelo Ministério da Saúde, ao levar o paciente ao hospital, assim mesmo fiquei com receios e medo de ser um possível transmissor do vírus. Além disso, não conseguirei retornar a São Mateus do Sul no horário de sessão. Não é... Essa correspondência, então, do vereador Edival, justificando sua falta, o qual nós vamos pedir, então, que só compareça nessa casa após o teste, que ele for fazer o teste do Covid-19. Prossegue, secretário. É só essa? Só. Então, feita a leitura da justificativa do vereador, eu passo a palavra ao vereador Miguel para a ordem do dia. Não sei se tem alguma matéria para a ordem do dia. Então, projetos não temos, né? Estamos em dia com as votações, não veio nenhum projeto. Então, o secretário vai fazer a leitura dos requerimentos e indicações, nós vamos fazer as discussões e votações. Com a palavra, secretário. Requerimento 027 de 2020. Requer ser expedido ofício ao prefeito municipal solicitando informações a respeito de todos os projetos cadastrados no Sincov, informando ainda que serão custeados através de emendas parlamentares, informando o valor da emenda, o respectivo parlamentar e o objetivo, bem como apresentando espelho do sistema de todos os cadastros.
Justificativa. É função do vereador fiscalizar as cobrações do governo municipal e verificar se os recursos do município estão sendo devidamente aplicados pela Prefeitura para a promoção do bem-estar da população. Para tanto, elabora projetos de lei municipais para serem aprovados na Câmara Municipal. Solicita ao prefeito informações sobre a administração da cidade, sempre que julgar necessário, e dialoga com a comunidade, a fim de representar os anseios legítimos do povo na Câmara. Vereadora Fernanda, vereador Júlio e vereador Omar. O requerimento de número 27 de 2020, como proponentes vereadora Fernanda, vereador Júlio e vereador Omar, eu coloco em discussão. Com a palavra, vereadora. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, trabalhadores dessa casa, a todos os que nos assistem através do site da Câmara. Então, esse requerimento seria para identificar todas as emendas por deputados estaduais, federais, que estão já devidamente cadastradas no Sinconv, constando qual que é o objeto dessa emenda, quais os prazos de execução para questão de fiscalização e acompanhamento dos investimentos. Coloque em votação. Quem é favorável permanece como está, quem é contrário que se levante. Aprovado por unanimidade, com a ausência já mencionada do vereador Edivaldo. Prossegue, secretário. Requerimento 028 de 2020. Requer ser expedido ofício ao prefeito municipal solicitando informações a respeito das aquisições de alimentos para a confecção de cestas básicas a serem entregadas pelo CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, nos últimos 3 meses, informando ainda o tipo e quantidade do alimento que compõe a cesta, e ainda para que sejam contempladas adequadamente as cestas básicas doadas às famílias carentes através daquele órgão. Justificativa. A população tem reclamado das dificuldades no recebimento de doação de cesta básica, havendo escassez de alimentos tanto na diversidade quanto quantidade, sendo que os alimentos doados em sacolas não têm o mínimo para uma alimentação adequada. Vereadora Fernanda, vereador Júlio e vereador Omar. Requerimento 28 de 2020, como proponente vereadora Fernanda, vereador Júlio e vereador Omar, eu coloco em discussão. Então, só esclarecendo, né, que está sendo entregue os alimentos, devidamente entregue no CRAS, as famílias estão sendo atendidas, só que é pouco, entende? A população, os usuários têm reclamado que, às vezes, assim, é uma sacola, entende? Então, eu acho que nesse momento de pandemia, nesse momento de atendimento social, seria interessante de ter realmente uma quantidade de uma cesta completa, né? Que fosse adequado para esse, até eu não consegui em contato com as meninas do CRAS, até porque elas estão com bastante serviços, mas encaminhei para que a Secretaria de Assistência Social seja notificada para que seja a cesta completa e não quilos de alimento, porque assim, o pessoal já está com dificuldade de locomoção, de vir do interior, nem todos têm filhos em idade escolar, estão sendo contemplados nas escolas, então quem vem no CRAS é quem está fora dessas condições, inclusive quem vai receber o auxílio emergencial não recebe esse benefício eventual, mas então quem pegar precisa ser essa cesta completa. Eu vejo que viabiliza o atendimento, a pessoa já não vai vir, né, porque vem numa semana e na outra se obriga a vir de novo no serviço, muitas vezes não vai poder ser atendida novamente. Então é só para que seja adequada e padronizada conforme é de direito da população através da lei municipal que contempla benefício eventual. Vereador Jacques. Não, só para citar até que o município agora, essa semana, também já iniciou também, né, até por iluminação decreto aí, a entrega da merenda escolar para as famílias que estão vulneráveis, né, e estão cadastradas na Bolsa Família. Então vai também, além do Estado, agora o município também, as escolas vão fazendo essa entrega aí, né, a vereadora Marques sabe disso como diretora, né, que é uma preocupação. Isso também vem ajudar. E a Secretaria de Finanças, de Assistência Social, quero até parabenizar aqui a secretária Maria de Lourdes pelo trabalho, né, que vem aí fazendo o máximo possível para atender essas demandas. Inclusive, montou aí
né, uma programação com a sua equipe para dar atendimento e auxílio aí, suporte para os cidadãos que estão necessitando fazer o cadastro, para adquirir também essa ajuda do governo. Então, é um requerimento muito importante, sim, mas a Secretaria tem se preocupado e buscado fazer o máximo possível, dentro do possível, para atender. Ninguém mais? Eu coloco em... Vai discutir, vereador? Coloco em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade com ausência do vereador Edivaldo. Justificativa de voto, presidente. Só para complementar mais uma informação. Justificativa de voto. Então, além desse mutirão, Jacques, muito bem lembrado, né, e até parabéns pela iniciativa da secretária e dos técnicos da área da assistência social, que está sendo no Centro da Juventude, né, de cadastro único e também de orientação sobre auxílio emergencial, e também que já iniciou o acolhimento e atendimento dos moradores de rua no ginásio, através da Secretaria de Assistência Social e do CREAS. Então, né, que bom que teve já essa, né, alternativa, teve essa programação e já vem sendo atendido em conjunto com o albergue. Também parece que a alimentação está sendo fornecida no albergue. Então, só tenho a agradecer realmente e parabenizar pela ação, pelo encaminhamento que está sendo dado pela Secretaria de Assistência Social e por todos os profissionais da assistência social. Prossegue, secretário. Requerimento 029 de 2020. Requer a convocação do secretário municipal de saúde, senhor Wagner Siben de Souza Wolff, para explicar sobre o plano de ação do combate ao Covid-19, no âmbito do município de São Mateus do Sul. Justificativa. A Câmara Municipal é o elo da população e o poder público, pois o Legislativo é comumente denominado Casa do Povo. E, diante disso, informações, notícias e ideias que se referem diretamente à vida dos munícipes são levadas às sessões plenárias, para debate entre os parlamentares. O combate ao Covid-19 tem sido assunto de importância mundial, e o agravamento dessa pandemia tem sido um problema de todos os poderes públicos, principalmente do Poder Executivo, na qual precisa criar ações concretas e efetivas em seu combate. Diante disso, o Legislativo, na função de órgão fiscalizatório, necessita ouvir os envolvidos para levar ao conhecimento da população e interpelar o município as demandas que se julgar necessárias. Vereador Jackson. Requerimento de número 29 de 2020, como proponente, vereador Jackson, eu coloco em discussão. Então, eu fiz esse requerimento solicitando para convidar o secretário municipal de saúde, né, o Wagner Wolff, para que venha aqui também, né, colocar aí como está a situação do Covid no nosso município, as ações, até reforçando também uma importância, como a vereadora fez alguns requerimentos, né, questionando algumas informações. É uma oportunidade para ele vir aqui e esclarecer e passar essas informações que é de grande importância para a população e para todos nós aqui que representamos hoje dentro do município, dentro do Legislativo. Ele tem uma oportunidade aí para esclarecer várias informações e também levar conhecimento aí onde vai ser investido os recursos, principalmente através daquela emenda, né, do 1 milhão aí que a gente repassou, né, que é para o Covid-19, né, para combater o Covid. E então ele também pode estar expondo aí para nós aí essas informações e quais são as nossas regionais, né, aonde que temos os leitos, que o município hoje tem contrato junto ao Estado e a gente sabe que é uma preocupação da população e os casos mais graves, segundo algumas informações, né, eu tive aí que o município tem condições de estar recebendo atendimento em Ponta Grossa, né, no hospital aqui, que o Estado disponibilizou, e acho que mais informações aí técnicas que, junto à Secretaria de Saúde do Estado, aí, que o secretário sempre tem participado de reuniões e colocado em prática aí as determinações da OMS. Então, é muito importante a presença dele. Eu peço para os novos colegas aí, né, para que nós aprovemos esse requerimento aí, convite para ele que venha até a nossa casa aqui, para trazer essas informações, esclarecer e deixar a população também a par da situação. Vereadora?
Então, conforme já tinha requerido, né, vários encaminhamentos, eu solicito e já tinha solicitado que os requerimentos relacionados à Covid e a pandemia que fossem respondidos com a maior brevidade possível, porque não se trata de informações pessoais ou particulares para nós vereadores, mas são informações de interesse de toda a população. Claro que é de extrema importância que ele venha, mas também que ele responda aos requerimentos anteriores que já foram repassados relacionados a essas demandas, com relação a questionamentos sobre os decretos, comitê de crise, né, os planos de intervenções. Então, que venha também por escrito oficializado essas informações para que seja de ampla divulgação à população. Vereadora Marta? Então, ninguém mais querendo discutir. Eu coloco em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade, com ausência já justificado o vereador Val. Só peço, então, ao vereador Jacques que nós vamos enviar um ofício ao secretário para que ele veja a melhor data que é, né, disponível dele. Se for já para próxima terça-feira, também não tem nenhum problema. Ele pode já estar, então, convocado para comparecer aqui. Antes do convocado, está convidado, né, vereador Jacques? Tá. Prossegue, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal. Então, eu gostaria de deixar registrado, fazer uma solicitação ao prefeito municipal para rever a questão da jornada dos professores. Porque chegou ao meu conhecimento de que um dia antes de dispensar as aulas, foi cortado a jornada. O que seria essa jornada? Como se fosse para o Estado as aulas extraordinárias, digamos que o professor tenha 20 horas do seu quadro, né, da sua carga horária, e ele possa pegar mais 20 horas extraordinárias. Isso o Ratinho fez uma coisa boa. Ele não cortou a aula dos professores PSS e também não cortou as aulas extraordinárias. E no município, me parece que essas horas foram cortadas. O que isso significa? Que os professores, hoje mesmo eu tive uma reunião online com os professores do Estado, do Colégio Gênio Almeida, e os professores estão dando sangue, principalmente com essa questão de educação à distância, que estão tentando nos colocar goela abaixo. E no município, eu creio que os professores também estão fazendo das tripas coração para mandar essas atividades para casa. E aí, o professor assume a jornada, ele continua trabalhando agora, porque ele vai estar atendendo aluno, ele está atendendo o pai. Eu até tentei conversar com a Márcia, com a secretária, eu ainda não tive um retorno, mas daí nós vamos ficar esperando para a próxima semana. Então, eu gostaria que o prefeito revisse com carinho essa questão da jornada dos professores do município. Difícil formular um texto para um secretário tão extenso aí. O Edson é maravilhoso, ele já vai escrever lá. O Tom entendeu? O Tom ajuda, Tom. Não, a gente entendeu, mas ficou muito extenso, por isso que é bom esses requerimentos de extrema importância, é bom. Mas é que é uma questão urgente. Não, está acatado o seu requerimento, eu não estou pondo ponta nenhuma, só a montagem dele para que a gente possa votar nele. Favorável. Pedindo explicação ao prefeito a respeito do posicionamento adotado na questão com relação ao corte da jornada extraordinária de trabalho.
dos que para professores. o Estado é aula Tá. extraordinária, para o município Então, jornada de trabalho. Beleza. O requerimento, então, formulado pela Uma questão de vereadora, ordem, eu coloco uma questão em... de ordem, senhor presidente, só para ajudar nisso, e eu acho que se fosse possível, principalmente se a vereadora Marta permitir, talvez não chegou no conhecimento dela, porque senão ela ia falar com certeza, o prefeito também vai acabar com os contratos dos PSS. Isso é muito grave. Que, pela informação que eu tenho. Então, pode incluir nesse requerimento da senhora a relação do PSS, porque vai vencer agora, e pelo que eu sei, o município vai acabar com o contrato do PSS e vai chamar alguns concursados, mas desses concursados eles não vão assumir. Eles só vão chamar na vaga, não vai ter o custo para a prefeitura dos concursados e vai ter essa perda aí. Então, acho que poderia encaixar, se a senhora permitisse. Com certeza. Posso comentar mais um pouquinho, presidente? Não, agora nós vamos fazer o seguinte. Já você fala Eu vou de usar a novo. tribuna depois Tá. também. Então, nós vamos fazer o seguinte. O requerimento solicitado, verbal solicitado pela vereadora Marta, eu vou colocar em discussão. Vereadora Fernanda. Daí você tem o direito também com a palavra. Tá. Realmente foram cortadas as jornadas, né, professor, das escolas municipais. Vejo que as escolas municipais também estão tendo o mesmo encaminhamento que as estaduais, então não justifica esse corte das jornadas. Inclusive, essa questão do PSS, né, Pichetti, também já é verídico, né, já tem esse encaminhamento. Eu acho que no requerimento, não só como uma sugestão, vereadora Marta, que permaneça tanto as jornadas dos professores e os PSS até ser liberado, né, ter o entendimento de retornar e ser chamado do concurso. Porque se chamar, como o Pichetti falou, e não vão poder assumir, não justifica dispensar os professores do PSS. Não é verdade? E a questão das jornadas ampliadas, eu acho que tem que retomar o quanto antes possível, porque os professores já estão elaborando material para dar condições de aula à distância para os alunos da rede municipal. Então, eu acho que é a manutenção. Não adianta, numa situação de caos dessa, como a gente já falou, a importância da proteção social e da proteção ao trabalho dos trabalhadores em geral, seja profissionais efetivos ou contratados ou terceirizados do município, mas é uma proteção social, é a proteção ao trabalho, e isso é dever do município nesse momento. Vereadora Marta. Obrigada, senhor presidente. Com relação aos PSS, no meu entendimento, eu vejo assim que é um absurdo fazer o cancelamento, vereador Pichetti. Então, eu espero que isso nem cogite em acontecer. E pedir que essas horas de jornada sejam retomadas com urgência. Eu sou prova disso. Tem coordenador de escola, inclusive, que ele está lá trabalhando o dia todo. Aí pode ser que alguém diga assim, mas eu não pedi para ele ficar lá trabalhando o dia todo. Mas ele tinha assumido um compromisso também. E isso é uma questão eu acho que é uma questão de bom senso também. Nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, e é o ganha-pão. É o ganha-pão dessas pessoas. Assumiram outros compromissos. Então, nesse momento, cortar a jornada é eu diria assim que, né, entre aspas, um crime. Né? Não, é algo assim que não há necessidade de cortar essa jornada dos professores, porque eles estão trabalhando. Eles estão trabalhando via WhatsApp, telefone, atendendo até pessoalmente, com o devido cuidado. Por quê? Porque os pais vão até a escola, e lá estão diretores, coordenadores, e os pais acabam indo lá porque estão desesperados, não sabem o que fazer. Então, essa jornada precisa ser repensada. E nem pensar, Pichetti, de querer tirar o contrato dos PSS. Coloco em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Boas indicações agora, vereador Miguel. Indicação 020 de 2020. Para que seja adquirido com urgência um aparelho de telefone celular
adequado para a utilização pelo Conselho Tutelar do nosso município. Justificativa. Prevê o artigo 227 da Constituição Federal, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Muitos desses direitos são assegurados pelo Conselho Tutelar, órgão do município que tem como principal função zelar pelos direitos das crianças e adolescentes, criado de forma conjunta ao Estatuto da Criança e do Adolescente. O trabalho acontece principalmente a partir de denúncias. Dessa forma, é importante que o Conselho seja avisado sempre que existir algum sinal de que menores estão em condições de risco ou abuso. Isso acontece principalmente em casos de violência emocional ou física, e, para tanto, é extremamente necessário que possuam condições adequadas de trabalho. Dessa forma, o aparelho utilizado para receber e fazer ligações telefônicas está totalmente ultrapassado, não se podendo sequer instalar aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, que hoje é largamente utilizado pelas pessoas para comunicação, inclusive quem não possui crédito para efetuar chamadas telefônicas. Assim, sendo função do vereador fiscalizar e cobrar ações do governo municipal e verificar se os recursos do município estão sendo devidamente aplicados pela Prefeitura para a promoção do bem-estar da população, devemos priorizar o atendimento à criança e ao adolescente, dando condições adequadas aos órgãos que compõem esse atendimento para que realizem com eficiência, principalmente através de instrumentos e equipamentos que permitam esse atendimento adequado. Vereadora Fernanda, vereador Júlio e vereador Omar. Indicação número 20 de 2020, como proponentes, vereadora Fernanda, vereador Júlio e vereador Omar, eu coloco em discussão. Então, parece uma indicação simples, né, mas é um instrumento, um equipamento necessário hoje na atualidade, principalmente com relação a denúncias. Não foi demanda dos conselheiros tutelares, até pelo contrário, até eles disseram que depois que acabei conversando posterior a isso, que já tinha um ofício lá solicitando, mas só para reforçar a importância de o quanto antes ser viabilizado esse aparelho telefônico adequado, que possua a possibilidade de instalação, principalmente o WhatsApp, porque hoje o maior meio de comunicação das famílias é via WhatsApp. Então, até por uma questão de denúncia de violência, tem aumentado os números com relação à violência. Então, precisa desse sistema, vai agilizar, vai possibilitar o maior acesso das pessoas, das famílias que precisam desse serviço. Então, realmente é só um encaminhamento, dizendo da importância de nós garantirmos condições e equipamentos adequados para um bom funcionamento de qualquer serviço. Principalmente quando a gente fala do serviço de proteção e defesa dos direitos da criança e adolescente, tem que ser prioridade de recurso e de investimento no município. Coloco em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Indicação 021 de 2020. Seja oficial ao prefeito municipal solicitando melhorias a serem realizadas na rua Roberto Angevitz, Usina Velha, com patrulhamento, manilhamento e limpeza do mato. Justificativa. Devemos ressaltar que a referida rua está em péssimas condições de manutenção, sendo que em alguns locais o matagal prejudica a visibilidade de motoristas e pedestres, que tem que dividir a pista de rolamento com os demais veículos, sendo uma importante rota de ligação para os moradores daquela localidade e outras, como Espigãozinho e São João do Triunfo. Vereadora Fernanda, vereador Júlio e vereador Omar. Indicação 21 de 2020, proponente vereadora Fernanda, vereador Júlio e vereador Omar. A presidência aprova.
Indicação 022 de 2020. Para que seja providenciada a colocação de lombada na rua Miguel Buzialac, 144, na Vila Palmeirinha, nas proximidades da borracharia do Jorge e do Chico Molas. Justificativa. Trata-se de uma demanda dos moradores da referida rua, devido ao fluxo de veículos que passam em alta velocidade. É importante uma intervenção do poder público a fim de garantir aos moradores uma melhor qualidade de vida. Vereador Jackson. Indicação 22 de 2020. Como proponente, vereador Jackson, a presidência aprova. Então, convido a vereadora Marta para fazer uso da tribuna. $15 minutos, vereadora, com a palavra. Só 15, senhor presidente? Tá bom. 15. Precisa passar um pouquinho, tenho tolerância. O senhor me perdoa. É difícil falar de máscara, mas tudo que é novo assusta, né? Boa noite a todos. Na verdade, eu vim na tribuna porque nas explicações pessoais, acho que vai ser curto o desabafo, mas nós estamos vivendo um momento muito difícil mesmo. Tanto as pessoas que estão lá na parte da saúde, enfim, nós da educação, está sendo um momento bem difícil. E algo assim que, às vezes eu nem imagino que as pessoas estão assistindo o Face da Câmara e depois elas comentam que assistiram. Então, Leandro, você que fica atrás dessa Câmara, pode ter certeza que é um trabalho excelente que você faz e que isso chega em muitos lugares. E o que eu gostaria de esclarecer aqui, nesse momento, eu gostaria de conversar com os pais dos estudantes, com os profissionais, e meio que um desabafo também. Claro que quando tem uma doença na nossa casa, a gente meio que se desespera. Num primeiro momento a gente se desespera. E procuramos resolver aquilo da melhor forma possível. Correr atrás e tentar resolver. Se a gente se colocar do lado do governo, né, do lado do secretário de Educação, eles estão tentando fazer o quê? Estão tentando que o conteúdo chegue nas casas dos nossos estudantes. Eu não sou contra a tecnologia, bem pelo contrário. Nós temos que utilizar, nós temos que aprender. Mas o que aconteceu? Foi colocado a toque de caixa. Não foi pensado, não foi discutido, não teve um preparo dos professores. E as informações, elas foram chegando como se fosse colocado a carroça na frente dos bois. É um ditado popular bem antigo, né? Que todo mundo entende. Colocar a carroça na frente dos bois. Porque o governo foi para a televisão, foi contar lá na televisão que os pais podiam ir na escola a cada 15 dias pegar tarefa, ou como que ia acontecer as tarefas, ou seja, gerou uma crise psicológica, uma crise de nervos em todo mundo, porque os professores ainda não tinham acesso e a informação já estava vindo contramão, já estava vindo lá pelos alunos, pelos estudantes. E fica difícil, porque talvez com essa pandemia nós vamos começar a pensar o quanto é necessário. Nós queremos uma educação de qualidade e os professores estão fazendo das tripas coração, que me doeu e dói saber
que a jornada dos professores foi retirada. Eu tenho certeza que os professores estão atendendo esses alunos. Mas uma coisa eu pergunto: quantos têm celular? Onde a internet funciona? Então não se pode colocar um programa, é como se eu estivesse conversando aqui com os senhores, conversando com quem tem uma internet boa, está funcionando, e achar que os milhares de paranaenses ou os milhares de são-mateuenses têm essa internet de qualidade lá nas suas comunidades. Coisa que não tem nem impostos de saúde. O pessoal se queixa que eles não conseguem nem preencher lá os formulários deles porque a internet não funciona. Então está se tornando Hoje, inclusive, eu fiz uma reunião online com os professores para a gente chegar num acordo, que não é um momento de estresse. Mas como não gerar estresse? Se nós temos aquele aluno que não tem a internet, ele não tem um equipamento. Então, como eu estava falando, talvez a gente saia sobreviva essa pandemia primeiro, e é hora dos governos pensar em dar acesso para as nossas crianças, em dar acesso para os nossos estudantes. O que adianta só colocar um livro didático? Legal, o livro é bom, mas nós já temos que começar a pensar que se tivesse um tablet na mão dos estudantes e uma internet que funcionasse, quantos livros ele poderia acessar por esse instrumento? Eu me corto o coração quando um pai liga e ele diz assim: mas diretora Marta, tem 3 crianças na minha casa, nós vamos fazer sorteio para fazer as aulas? Como que essas crianças vão fazer essas atividades? Então nós temos que pensar num todo. Nós não podemos pensar só naqueles que têm as condições. A outra criança: diretora, para eu conseguir mandar esse recado para a senhora, eu tive que ir lá num bar. Olha o perigo também. A criança sai de casa, vai percorrer uma distância, e o que pode acontecer com essa criança? Então, assim, veio contramão. Não sou contra a tecnologia, mas ela veio contramão. O governo deveria ter estudado com as universidades, talvez, e nos ouvido. Mas não. Eu fico muito triste e muito revoltado, né? Porque nós poderíamos criar outros mecanismos para chegar nos nossos estudantes. Mas nesse momento, eu acho assim que nós não vamos morrer com o vírus, mas de repente vamos morrer de estresse. E isso é perigoso. Outro dia se falava na questão do suicídio. Uma pessoa que de repente aí seja um pouco mais fraca, vou dizer assim, ela se desespera. A menininha outro dia xingou o professor. E aí o professor falou assim: meu Deus, mas olha, está me xingando. E me xingou também, eu falei. E eu falei assim: e com razão. Porque no nosso tempo, ai se nós respondêssemos um professor, a gente levava mais uma coça em casa. Mas que bom que hoje os nossos alunos não sofrem calados. E é esse tipo de pessoa que nós precisamos na nossa sociedade. Nós precisamos de gente que corra atrás, que seja sincero, que seja honesto e que reclame mesmo dentro do seu direito. E aí eu telefonei para essa criança, uma criança, e ela falou assim: sim, diretora, mas é que a gente fica muito nervoso, chorando, porque não tem internet. E como eu já falei, só a educação infantil é que está fora da educação à distância. Imagine os pais das nossas crianças, os pais dos nossos estudantes. Muitos deles
já tem o trabalho, o patrão já deu o trabalho para eles fazer home office. Olha que chique. Meu sobrinho está fazendo home office lá na Copel. Está trabalhando em casa. E aí, a filhinha dele, vamos dizer assim, tem tarefa da primeira série. Os maiorzinhos ainda, eles vão perguntando, mas e como que nós vamos fazer com esses pequenos? Então, acho que diante de uma pandemia, existe a lei dos 200 dias letivos, das 800 horas, mas eu acho que é algo que tem que ser revisto. Não adianta colocar a população em pânico do jeito que está sendo colocado. Eu quero ser otimista e quero que funcione. Mas como que nós vamos colocar isso em prática? Se não teve uma capacitação para os professores e não teve um tutorial, enfim, para que os professores aprendessem a usar essa ferramenta. O professor, ele tem que se capacitar, tem. Até teve um tempo atrás que foi no estado, que foi possibilitado um curso para os professores, mas o curso tinha que ser feito na hora atividade. Não existe isso. A hora atividade já é para o professor fazer o que ele já tem para fazer. Então nós não poderíamos tirar o professor da escola. Como agora? O governo veio com a história de dar licença para todo mundo. Como que ele vai dar licença? Quem que vai substituir? Hoje eu fiz as contas, eu tenho 12 turmas na escola. São 5 aulas por dia. Quanto que dá isso? 60? Então eu tenho 60 aulas para eu olhar. Não existe, é humanamente impossível. Então eu vou pedir assim que tanto o governo, porque isso chega lá em Curitiba, rapidinho, tanto o governo estadual e governo municipal também, vereador Jackson, porque está indo para o mesmo caminho. Entende? Tem os grupos de WhatsApp e fica fácil se comunicar. Hoje eu conversei com uma pessoa e ela falou assim, olha, a cada 2 dias a criança está vindo aqui colocar crédito no celular, porque gasta crédito. Beleza. E o pai que não tem condições de colocar crédito no celular? A outra mãe chegou e falou assim, esses aplicativos sem condição, não baixa. Não baixa. Então, no meu ponto de vista, nós destinamos aqui dinheiro para a prevenção do coronavírus também. E educação, se nós vamos investir em educação, também é prevenção. Então, acho que está na hora de se pensar numa educação tecnológica com acesso. Antenas, com capacidade e repensar essa questão do livro. Tem que ter os livros paradidáticos para ler, com certeza. Não sou contra o livro. Mas quanto que se gasta nesse país em livro didático? Vamos fazer as contas. Então, acho que está na hora também de pensar em fornecer um equipamento para os nossos estudantes e uma internet de qualidade para que todos possam ter acesso. Mas nem pensar numa educação à distância para aluno do ensino fundamental e ensino médio, da educação básica, enfim. A gente percebe que nos cursos superiores é difícil. As pessoas faz o curso, mas vai muito do aluno. Mas a nossa cultura, do nosso país, está muito longe, Porque parece que está se seguindo um modelo de um país super desenvolvido, onde eu escutei a aluna outro dia falando assim, mas daí os professores ligam para casa e na medida do possível eles estão orientando. Veja, gente, país desenvolvido, que eles têm tudo.
Imagine o nosso, né? Tem pais, por exemplo, que o pai está fazendo a atividade lá de geografia, de história, de português. A mãe fazendo matemática, Mas isso para quem já tem uma orientação. E quem não tem? Olha a realidade dos nossos estudantes. Que muitas famílias moram 4, 5, 6, 8 pessoas num cômodo. Como que nós vamos chegar com a educação à distância para esse povo? Impossível. Então aqui fica o meu pedido de que antes de pensar em mandar uma atividade, tem que se colocar no lugar do outro, né, para ver se tem acesso. E mais do que na hora agora de estar repensando a nossa educação e colocando a tecnologia ao alcance de todos. Obrigada. Então, ninguém mais inscrito para o uso da tribuna. Eu vou conceder explicações pessoais, mas antes eu quero deixar registrado e marcado, né, nossos sentimentos aí pelo falecimento do Marcos, né, Marcão, que sempre estava presente nas nossas reuniões. Lamentamos profundamente, né? Infelizmente a gente não pode nem estar participando de velório, nada, a gente é um grupo de risco aí, mas quero deixar registrado aqui, né, nesta casa, e nós mandamos uma coroa em nome de todos, depois a gente vai ver, conversar, né? E lamentamos muito, né? Como de qualquer cidadão, mas ele sempre aqui estava, uma pessoa muito esforçada com todas as dificuldades dele, né? E nossos respeito e consideração e nossa eterna saudade. Também quero parabenizar o CDL, o Codesamas, a Associação Comercial, o IGEMAT, que se reuniram aí e vão fazer a doação de 30 mil máscaras para a população, né? Um gesto maravilhoso também, que respeitamos aí, e é digno, né, dessas entidades e do nosso povo aí, dessa irmandade e nessa solidariedade. Fazer um comentário, vereadora Marta, a respeito do que você comentou ali. Muito importante esse assunto. Eu acho que muitas vezes a classe, né, da educação, dos professores e dos agricultores são os que mais, entre todos, né, mas o sofrimento é muito grande, como acontece com nós, os agricultores, de pessoas que querem nos ensinar a viver no meio ambiente, impor leis para nós, e que nunca plantaram um pé de nada, nunca tiveram uma área, uma propriedade rural. E mesma coisa essa questão na educação agora. Isso é um absurdo. A gente não pode permitir um tipo de atitude disso aí, se notando claramente um alto privilégio para o poder aquisitivo. Eu acho muito errado isso aí. E eu acho que o direito à educação é de todos, né? Todos os alunos vão ter que ser educados dentro dos seus cronogramas, recuperado isso aí, e isso é, como foi falado, é um crime que se faz, né? Infelizmente a gente não apita nada, né? Nós somos aqui os políticos da base, os vereadores, os mais criticados, né? Os mais massacrados, o que pagamos pelo roubo que não fizemos, lá, daqueles vagabundos, né, que administraram esse país, e muitos ladrões que estão lá em cima, mas chegaram lá com voto, ninguém chegou lá sem voto. Então é muito preciso se entender isso aí. Então a gente não pode pagar esse pecado por aquelas pessoas indecentes, imorais, que tiram o dinheiro da educação, da agricultura, do menor, das entidades, enfim, tiram o dinheiro de todos nós, né? E nada acontece para essa gente, são poderosos, né? E fica refletindo isso aí, depois ver a fragilidade, né, do nosso estado, país, município, quando você tem
essas lições como nós estamos tendo agora aí, na questão do coronavírus aí, né? Nós temos aí, vocês devem estar acompanhando pelo Facebook também, como a gente acompanha as sessões, né? Depoimentos diversos de todas as áreas. Tivemos aqui um comentário muito bem, não vou citar os nomes, muito bem feito, com certeza uma professora, questionando também em apoio à sua fala, né? O mesmo pensamento também, como a gente tem também alguns comentários de pessoas que também não acreditam no corona e estão achando que o dinheiro só se fala em corona, e acho que o cidadão também tem razão no que ele está se definindo, porque tem as verbas específicas, né, de atendimento, mas tem outras atividades que também tem que ter a sua sequência, e a preocupação maior, né, a prevenção, em primeiro lugar a vida, temos também preservar a soberania financeira, a lei da sobrevivência, né, como que vai ficar, a situação que está, enfim, requer muita paciência nesse momento, os nervos à flor da pele de muita gente aí, então é preciso que a gente se entenda, se busque o entendimento, o diálogo, respeitar a todos os pontos de vista de cada um. Nós vivemos um país democrático, e cabe às nossas autoridades, que têm a capacidade, que têm o poder, que têm o dinheiro para isso, que têm a pesquisa, que têm o laboratório, que é dono das atividades, né, que pode fazer, que se tome todas as providências necessárias para o bom andamento do país e o bom pensamento na cabeça das pessoas, porque não é fácil você sair da tua casa, né? E se você vai voltar, que forma que você vai voltar? Então eu passo aí as explicações pessoais, vereador Geraldo, por aqui 5 minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente, agradeço ao vereador. Eu quero dar os meus parabéns, né, para os médicos que fazem o plantão no hospital, estão fazendo por 3 meses, recebendo só 80% para ajudarem, né, o hospital que vem também passando dificuldade. Então é uma classe que a gente tem que dar os parabéns para os médicos. Muito obrigado. Agora eu não vi qual das vereadoras, mas pode ser a Fernanda, então. Com relação a isso, eu acho que a primeira pergunta a ser feita é quem tem acesso à estrutura para assistir essas aulas online, né, vereadora? E eu acho que é uma demanda para os nossos deputados estaduais. Porque, como sempre, os municípios, e principalmente os municípios que têm uma área territorial rural ampliada, como São Mateus do Sul, não são vistos de forma diferenciada. E não são vistos também que nós temos questões diferenciadas com relação à realidade rural. E se nós estamos falando num momento de caos, de crise econômica, até mesmo talvez quem tem acesso à internet daqui a pouco não vai conseguir custear isso. E de que forma vai ser oferecido isso? Então, além de todo o esforço, né, da classe dos professores, do pessoal da educação, ainda se fala em corte de jornada ampliada, em corte disso, em corte daquilo. Então, é indignante, porque os professores já estão fazendo o possível e o impossível para tentar se adequar, sabendo das dificuldades, né, da dificuldade de estrutura, cada um dentro do seu lar, para ter acesso a essas informações. E uma coisa muito clara que a vereadora Marta falou: e a família que tem 3, 4 filhos em casa? Como que vai ter condições de acesso, né? E a gente fala tanto em justiça social, em equidade, né? Que todos tenham as mesmas condições, os mesmos acessos, e tudo isso tão longe, e agora, principalmente na educação. Então, eu acho que é uma demanda para os deputados estaduais pleitear junto ao governador do estado, questionar realmente, levantar. Não sei se teve algum levantamento, acredito que não, né, vereadora? De quantas escolas rurais, quantos alunos têm acesso, né, até equipamentos eletrônicos, se muitas vezes, como a gente viu, faltam nos órgãos públicos, quem dirá, as famílias vão ter condição.
quando a gente vê a dificuldade da família, né, da área rural, muitas vezes se deslocar para buscar o seu benefício eventual, para buscar acesso a seus direitos, né, de que forma vai ter condição a ter acesso, né, a essa questão tecnológica. Então, isso tem um custo, eu acho que não foi avaliado, não foi verificado, não foi feito nenhum levantamento. E até mesmo dentro da própria assistência social, em discussão com as técnicas, né, num grupo que a gente tem de profissionais, que não tem vindo capacitação e orientação técnica aos profissionais. Tanto para, antes assim, tinha um programa, um novo serviço, era capacitado, era treinado, era informado. Hoje só vem links de acesso pela internet e sem orientação técnica, sem informação, para que possa chegar ao usuário, para que possa realmente tirar as dúvidas, esclarecer e formar a melhor forma de acesso aos serviços. Então, essas questões são bem complicadas. Eu acho que toda essa questão de capacitação técnica e orientação tem dificultado muito e tem faltado nos 3 níveis de governo. Eu acho que somos todos solidários e é necessário, eu creio, talvez até através do requerimento, informar os deputados, o deputado Emerson Bacio, o deputado Cury, enfim, os demais deputados deputado Ussen, que representam aqui os vereadores, para que banquem essa situação junto ao governo do Estado e façam essa discussão, principalmente com relação aos municípios que têm essa questão diferenciada de área territorial rural, que o nosso chega a quase 50%. Então, é expressivo e como vai ter acesso a essa questão de informação e tecnologia. Outra questão que eu quero colocar, até agradecer ao GCL, que é assessor do deputado Emerson Bacio, que ele trouxe o questionamento, foi buscar junto à FUNASA a informação dos poços artesianos, sabendo da grande estiagem, da dificuldade das famílias, e o retorno da FUNASA é que o pedido foi renovado em 8/7/2019, e precisa estar lá para uma nova análise e precisa que o município se posicione para não perder esses recursos. Então, com a maior brevidade possível, até eu recebi agora no final da tarde, se não teria realizado um requerimento, mas vou estar encaminhando em forma de requerimento na próxima sessão, mas que os convênios celebrados no exercício de 2002 e 2016 ainda estão vigentes no ano de 2019, sem desembolso da parte do concedente. Então, não tem nem desembolso por parte do município, mas precisa dar continuidade ao processo, responder as questões legais, encaminhar, ver se a questão da análise está tudo certo diante da FUNASA, para que a gente não perca esses recursos. Então, é importante que o município, o executivo, o quanto antes, sabendo da necessidade, esses postos já estão todos cadastrados. Então, não precisa, porque senão vai gerar duplicidade. Mas tem que ver o que está em análise, está retomando para ver quais são essas questões. Seriam essas as informações. Reforçando também a questão da máscara, algumas pessoas até cobraram uma iniciativa da Câmara Municipal. Realmente, o uso da máscara, né? Eu não estou aqui hoje de máscara, mas é a melhor forma mais segura, que inibe, né, a contaminação, porque tem muitas pessoas que não são assintomáticas e podem estar, né, contaminando. Então, tem países, tem comprovação, até a doutora Cristina passou dados técnicos, que realmente a máscara é o melhor, para a prevenção, o melhor uso é a máscara. Então, parabenizando também a Associação Comercial, a CDL, os demais órgãos envolvidos, que hoje fizeram a doação. Não lembro ali da quantidade, mas do importante, relevante. 30 mil máscaras. 30 mil máscaras aí para serem distribuídas para a população samateuense. Então, quem precisa sair, que utilize a máscara. E também fui informada que o município já vai estar, através de decreto municipal, aí informando e orientando sobre a utilização da máscara aí para quem precisa sair e precisa trabalhar ou precisa estar, né, tem algum compromisso aí na cidade. Seria esses os encaminhamentos. Agradeço a todos. Agradecimento também aos profissionais da saúde pelo trabalho, pela dedicação, porque estão na frente. Setor de vigilância, epidemiologia também, pronto atendimento, os demais serviços. E também a todos os professores
que estão aí nessa empreitada, nessa dificuldade, mas eu acho que a gente tem que levantar essas demandas e que os representantes estaduais se posicionem também diante disso junto ao governo do Estado. Só para complementar, então, vereador, é o CDL, né? Isso. O CODESAMAS, a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de São Mateus, e o IGEMAT. Então, eles se reuniram e fizeram a aquisição de material para 30 mil máscaras. Vão fazer a doação, logicamente, para o departamento oficial, né, da distribuição da Prefeitura. Saúde, com certeza. A questão que estão solicitando algumas posições da Câmara, até tem gente que me solicita para que a gente faça um projeto de lei para obrigar as pessoas a usar máscara na rua. Isso aí não compete ao vereador, não compete à Câmara. Existe o departamento, a Secretaria Municipal de Saúde, né, que é responsável por esses assuntos, e pode ser feito por decreto. Com a palavra, a vereadora Marta. Obrigado, senhor presidente. Então, mais uma vez, agradecer, né, e parabenizar o CDL, a Associação Comercial, CODESAMAS e o IGEMAT, pela doação das 30 mil máscaras. E uma coisa bem importante, algumas pessoas dizem assim, mas aqui não tem nenhum caso. Que bom, é sinal que as pessoas estão se cuidando. E tem que se cuidar mesmo. Porque a partir do momento que surja um caso, aí fica aquele apavoramento. Se a gente já sabe que nós temos poucas condições, nós estamos correndo atrás, destinamos aqui as nossas emendas, né, todos os vereadores, 1 milhão. Que bom se com esse 1 milhão não precisar comprar nenhuma máscara. Mas eu faço questão que o dia que tiver no mercado respirador, que seja comprado. Porque hoje, ou amanhã, ou depois da manhã, ou daqui 5, 10 anos, há de durar esse equipamento. E que ele seja utilizado. Que a gente não morra por falta dele, né, vereador Geraldo? Então, parabéns a esses grupos que fizeram a doação, mas que a população leve a sério. Que a gente não veja, presidente Nereu, nenhuma máscara dessa, que não caiu do céu, custou dinheiro, que a gente não veja jogada por aí. Que ela seja utilizada. Não sei onde que eles vão destinar, vereador Nereu. Eles vão destinar para a saúde? Para onde eles vão destinar, eu não conversei, né? Só vi a notícia via WhatsApp, mas com assim, certeza o órgão responsável. Né? A gente imagina que vai chegar nas comunidades que precisam, né? As comunidades que precisam. A máscara, ela pode ser simples, ela pode ser feita em casa, como essa daqui. Essa daqui foi a costureira que fez. Está muito bem feita. Fiz um ajuste aqui atrás da orelha, por causa do tom, né? Que o tom é maior. Mais orelhudo. Mas está aí, está bacana. Estou utilizando ela aqui. É algo que parece engraçado, porque para nós é novo. Tem comunidades que, mundo afora, que utilizam, tem outro nome, mas utilizam e de boa. Meus sentimentos também, a família do Marcão, né, o Maurício, enfim, toda a sua família. Muito triste mesmo, eu estive lá. Também perdemos a dona Clarinha, lá no Putinga, uma senhorinha de 90 e poucos anos, que era muito querida. E a educação perde também, porque perdemos uma ex-funcionária da escola Palmeirinha, né, a Vitória. Uns chamavam de Vicky, outros de Tória. Mas quem tem 2 apelidos é porque a pessoa é boa 2 vezes. Não porque faleceu, mas era uma pessoa fantástica também. E esclarecer aqui, a Márcia me passou uma mensagem, quando eu atendi o telefone, era a Márcia, secretária de Educação. Obrigada, Márcia, pelo retorno. E ela está me dizendo aqui que o jurídico entendeu que jornada complementar é como se fosse uma hora extra,
e se a pessoa não está trabalhando, então ela não recebe. Mas esse povo está trabalhando, né? Não significa que vai trabalhar só lá dentro de uma sala de aula. Esse pessoal está trabalhando porque está atrás do celular também, está atendendo aluno, está trabalhando via WhatsApp, está fazendo das tripas coração, mandando foto, mandando exercício, mandando um monte de coisa para que as crianças aprendam. Então eu vejo assim que, né, posso não concordar com as suas palavras, vou defender o direito deles dizerem, mas não concordo. Né? Dizer assim que é uma hora extra e que se não estão trabalhando tem que cortar, eu não entendo dessa forma. Mas obrigada, Márcia, você deu o retorno aqui. Então, só para justificar. Já deu o seu tempo. Acabou? Acabou. Ai, que triste. Vereador Jacques. Bom, quero aqui também parabenizar o nosso secretário municipal de saúde, o Wagner Wolff, pelo trabalho que vem desempenhando frente à Secretaria aí de Saúde, principalmente nos trabalhos à frente ao Covid-19, né, que tem trabalhado aí incansavelmente durante sábado, domingo, não tem horário, né, ele tem que estar tomando decisões aí junto com o prefeito, né, inclusive até através desses decretos, junto com o jurídico, e parabenizar o prefeito municipal também, que tem procurado ser o mais técnico e correto possível, buscando atender todas as determinações e de forma correta, tentando garantir aí a segurança e a saúde da população são-mateuense. Inclusive, até hoje à tarde conversei com ele, ele me informou que teve agora, ainda essa semana, né, até foi ele que solicitou a 6ª Regional de Saúde ao Dr. Ricardo, né, que é diretor da regional nossa aqui de saúde, aqui de Dona Vitória, algumas informações, e ele passou aí algumas determinações aí que a qual ele já vem seguindo, e algumas coisas aí que ele vai poder estar implementando também através de decreto a respeito do nosso isolamento, né, social, e a manutenção da abertura do comércio, né, com segurança, seguindo aí as normas e as exigências através de decreto a serem seguido, né, as pessoas que não são da área de risco poder estar podendo trabalhar, e o próprio empresário e as pessoas preservar também o seu emprego. Até inclusive teve a informação aí que a nossa regional aí tem mais de 50% dos leitos livres, né, e é claro que isso aí está sendo monitorado durante todo esse período agora, né, porque essas determinações elas não são definitivas, né, então são determinações agora que de momento estão podendo ser trabalhadas dessa forma, mas se venha a situação se agravar através desse pico de pandemia do Covid, pode sim ser alterado futuramente e até mesmo ser determinado novamente o isolamento total, o fechamento de comércio. Mas no momento se mantém, né? Então ele tem acompanhado da melhor forma possível, tomando essas decisões, né? Não cometendo aí equívocos e também sabendo gerenciar a questão de pressão e tudo mais, para poder atender da melhor forma possível. Né? É um momento difícil, mas também hoje é uma situação que, para parar tudo, como é que vai ficar? Então, não é assim, né? Então, a gente sabe que temos que preservar a vida, mas também temos que preservar a geração de renda e emprego, né? Tem várias pessoas aí que dependem, e o empresário também, se não abrir, ele pode começar uma grande demissão em massa. Então, estão sérios de problemas, né? Infelizmente, já tem vários problemas no Brasil afora, aí tem grandes empresas aí que já estão com dificuldade e vai acabar tendo demissões, apesar das grandes ajudas do governo, né? Que o governo tem feito aí também a sua parte aí, buscando algumas alternativas para ajudar as empresas, mas não é também o suficiente para tudo isso, né? Então, acho que era isso aí. Que eu queria só informar. Lhe concedo mais 2 minutos, que eu vou abrir daí 7 minutos para o vereador Pichetti, dá mais 2 para a vereadora Marta, 2 para a vereadora Fernanda. Assim, e também parabenizar toda a equipe da assistência social, né? Todos os funcionários, servidores, a secretária
a Maria de Lourdes, a UD, né, pelo trabalho que vem executando, dando esse auxílio para todos que estão ali à frente, as pessoas que precisam ter acesso a esses serviços de auxílio do governo federal, a equipe que está lá também, hoje, do pessoal da costura que estão realizando a confecção das máscaras, né? Então eu acho que essa união aí é muito importante. Parabenizar também a Associação Comercial, o IGMAT, a CDL, toda a associação organizada, e parabenizar todos os servidores públicos que estão trabalhando arduamente no dia a dia, buscando também atender a população, né? E não podem deixar de servir a população. Então eu queria deixar só esse meu agradecimento, desejar uma boa noite a todos e desejar uma ótima semana a todos os colegas. E até a próxima oportunidade. Vereador Pichetti, o senhor tem 5 minutos com 2 de prorrogação. Obrigado, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, população samatuense que nos assiste em casa. Eu não acredito muito em Face, vereador Júlio, mas hoje eu vi uma reportagem, um comunicado no Face, achei interessante. Vamos fazer de conta que seja verdadeiro. A situação é verdadeira. Talvez não tenha sido a filha do presidente do Banco Santander, que morreu de Covid e falou. Talvez seja uma montagem. Mas aqui está escrito: assim declarou a filha do presidente do Banco Santander em Portugal, deixando uma lição ao mundo. Somos uma família milionária, mas o meu pai morreu sozinho e sufocado, buscando algo que é grátis, o ar. O dinheiro ficou em casa. Eu acho que nesse momento que nós vivemos, não só o nosso município, o país, mas o mundo todo, é uma coisa que tem de ser pensada. Qual é o grande valor da vida? É a vida ou é os bens materiais que pertencem a essa vida? Não tem dinheiro no mundo que me fará feliz se eu não tiver os meus 2 filhos com saúde ao meu lado. Daí a gente vê, Júlio, com muita tristeza, e eu já citei isso aqui, os doutores de Facebook. Aqueles que acham que conhecem o mundo, que conhecem a vida, eles se tornam infectologista, eles se tornam médico, eles se tornam cientista, eles se tornam o dono do mundo, porque estão atrás de um celular, estão atrás de um computador. Mas a vida é simples. A vida tem que ser vivida. Mas a vida é simples de ser vivida. Ninguém precisa de um jato, ninguém precisa de um Porsche. O que nós precisamos de verdade é amor e saúde. E aonde que a gente encontra amor e saúde? Nas pessoas boas. O amor a gente consegue nas pessoas ao redor da família, entre os amigos de verdade. E esses amigos de verdade existem. Existem as pessoas solidárias, existem as pessoas que conseguem alcançar a mão esquerda sem precisar tirar foto com a mão direita. Quem faz, quem é solidário, quem quer fazer, não precisa pôr em Face, não precisa anunciar, não precisa fazer propaganda, porque a propaganda quem vende é a mídia. Quem precisa de dinheiro de comercial é a mídia. Mas a pessoa séria, honesta, que quer de verdade o bem melhor, não só a si e a sua família, mas o bem melhor de todos, não precisa fazer propaganda dos seus bons gestos. Os bons gestos são feitos da maneira mais cristã e qualquer for o credo religioso. Mas a pessoa tem de vir lá do fundo do coração. E dessa maneira que estou falando, eu quero que as pessoas de fato e de direito, que sabe quem é, porque quem está escutando e sabe que é assim que tem que ser feito, tem de ter aqui o agradecimento nosso, que somos de verdade o representante do povo. Eu vou citar uma pessoa aqui, vereadora Fernanda, que ela não me pediu, eu não pedi ordem para ela para falar, mas eu vou falar, nem que ela fique triste comigo.
Eu conversei com o pai dela na rua hoje e não dei o abraço, porque não estamos no momento, mas falei, tua filha salvou um homem no PA semana passada. A Stephanie Rincão, uma cargo concursada no nosso município, técnico de enfermagem, superou, além do seu serviço, ela fez a mais e conseguiu salvar um homem infartado, de 50 e poucos anos, no nosso município. Isso sim é o verdadeiro funcionário público. Isso sim é a verdadeira função do funcionário público. E são essas mesmas pessoas que muitas vezes são desrespeitadas pela população e principalmente são desrespeitadas pelos gestores municipais, que colocam todos no mesmo saco e esquece que tem pessoas competentes, mas principalmente pessoas humanas. Então aqui, em nome da Stephanie, eu quero agradecer a todos os verdadeiros funcionários públicos que estão fazendo o máximo possível, com poucos recursos ainda, e nós não começamos a enfrentar, de fato, o que está acontecendo, o que vai ainda acontecer, infelizmente. Por culpa de nós, população, por culpa de falta de consciência, por falta de cultura, por culpa de pessoas que acreditam muito mais num Face do que um infectologista, muito mais do que um cientista, muito mais que as pessoas que estudaram anos e anos. Todos, talvez, podemos pagar uma parcela, mas existe sim os anjos em nosso município, existem os anjos no Brasil e existem esses anjos no mundo. E essa vírus não pega só pobre. Não sei se os vereadores viram, o governador do Pará e o governador do Rio de Janeiro acabaram de relatar que os dois estão com Covid. E é uma coisa muito séria. E nós temos de se unir. Esquecer política, esquecer esquerda, direita, esquecer quem está no governo, quem saiu do governo, porque é uma coisa só que pode resolver. É o isolamento. Deu seu tempo. E esse isolamento tem que ser feito com consciência, da melhor maneira possível. Muito obrigado. Vereador Júlio. Obrigado, senhor presidente. Tem 7 minutos. Boa noite a todos os colegas vereadores. A gente vendo aí todo esse noticiário, né? E eu até, esses tempos, até deixei de assistir um pouco, fiquei muito nervoso, né? E a gente vê assim que muitas pessoas ainda estão brincando, eu vejo piadas, né? No Face, nas coisas, fazendo brincadeira, né? Tudo bem, até que para distrair um pouco é necessário, né? Mas eu vejo assim que é uma coisa muito séria, os governos têm que tomar posição, os governos têm que se mexer. Graças a Deus que aqui ainda não tem, que demore ter e que nem tenha, né? Então, a gente vê os profissionais da saúde pedindo para a população, o mínimo, ficar em casa, só que não é fácil, né? Infelizmente, né? E eu vi esses dias aí, durante esses feriados, um estouro de gente, cara, é um absurdo, né? E a gente também sai, não estou dizendo aí que a gente está fazendo a parte da gente também integral, a gente está pecando nisso aí também. Mas nós temos que colaborar, a população tem que colaborar. Olha, essas máscaras aí, dessas instituições aí que estão doando, isso é muito bom, né? Estão de parabéns. Precisa mais alguém ajudar nesse sentido. Nós temos que estar preparado para enfrentar esse leão. Isso não é simplesmente um vírus invisível, né? Isso é um dragão que vem com tudo, né? E eu acho que resta a população colaborar, fazer um esforço, né? Claro, tem aqueles mais corajosos, tudo, né? Que não estão muito aí, mas precisamos ter cautela. O meu sobrinho foi em Malé, parece que domingo,
todas as entradas da cidade com equipes de enfermagem, defesa sanitária, aí detetizando o carro, medindo febre, perguntando de onde vem, onde é que está indo, entendeu? Tendo um acompanhamento aí para ter esse acompanhamento aí para depois poder ter um trabalho mais eficiente, né? E eu vi aí a nossa cidade bastante solta, assim, nesse sentido, né? Pessoas desorientadas ainda, sem muito conhecimento. E o que tem que fazer é evitar que chegue, porque depois de chegar aí, para retirar esse monstro da cidade, não vai ser fácil, né? Mas eu acredito em Deus e eu acho que nós temos que fazer um esforço também e estar preparado para enfrentar isso aí. E desejar muita sorte aí e força para os profissionais de saúde que estão lá na linha de frente. Ali que está o gargalo, né? As pessoas estão aí sofrendo, né? Preocupadas, né? Lidando com uma coisa perigosa e tem que estar ali, né? Vamos rezar bastante por eles para que realmente essa coisa passe. E a economia, como eu já falei, ela se vai repor lá na frente, né? Nós temos que ter paciência, que alguém vai ter que pagar a conta, né? Então, não podemos, vamos dizer assim, sonegar recurso nesse momento de enfrentamento. Aí todas as questões financeiras têm que deixar de lado política e outras coisas, porque senão nós não sobrevivemos para depois querer contar a história, né? Primeiro nós temos que enfrentar esse monstro aí que está vindo aí. Muito obrigado a todos e que Deus nos proteja e nos ajude. Amém. Vereadora Fernanda, 2 minutos, depois vereadora Marta, 2 minutos, com a palavra. Então, até peço desculpas, mas eu tinha uma denúncia e acabei esquecendo de repassar, é importante. Até peço para que o vereador Jacques, como líder da bancada do prefeito, até tome conhecimento para averiguar a veracidade. Semana que vem vou estar fazendo o requerimento, porque eu não tenho as informações, foi agora à tarde, que ali o departamento de transportes, de obras, está sem pneu, está sem óleo, tem um contrato com uma terceirizada, que eu não sei, a pessoa não soube identificar, que é para atendimento das áreas rurais, e parece que em Acordo de Cavaleiros só tem atendido onde tem asfalto. Tem pessoas não habilitadas dirigindo os equipamentos, caminhões pesados, pessoas comissionadas. Então, você pense o tamanho do rolo isso. Se acontece uma situação, quem vai responder por isso? Né? E a gente, como servidor público, se coloca também no lugar das pessoas que estão lá, estão para prestar o serviço. Então, tem questões que precisam ser avaliadas. Também não conversei com o diretor, né, lá do departamento, sempre, né, uma pessoa que tem bom acesso, mas não tirei essas informações para ver a veracidade, mas eu acredito que tem essa procedência dessa falta de estrutura, de equipamentos, de condições de trabalho para o setor de obras. E principalmente o mais grave dessa questão dessa terceirização, que tem esse contrato, eu só não lembro quem é a empresa, até não ver o caso, porque acho que tem que solicitar a cópia desse contrato e a gente avaliar o que é o objeto desse contrato, né? E realmente quem é o fiscal do contrato deve ter odômetro, deve estar sendo verificado aonde que é para o carregamento de pedras e distribuição, né, nas áreas rurais, aonde está indo, quais são as comunidades que estão sendo atendidas através desse contrato. Acredito que tem medição. Então, se nada está acontecendo de errado, tem como comprovar, né, via controle interno, via fiscalização desse contrato, de acordo com o objeto que foi pactuado. Já deu o seu tempo. Mas que seja verificado, já com urgência, essa questão da falta de pneu e de óleo. Eu acredito que é aquele óleo de kart, né, que troca lá, né? Óleo motor. Óleo motor, não é o óleo diesel, né? Mas que é extremamente importante para o bom funcionamento dos equipamentos.
Então, que seja verificado e na próxima sessão vou estar pedindo o contrato dessa terceirizada para que seja observado o que foi contratualizado e está sendo cumprido ou não, bem como o controle da fiscalização desses serviços. Seria isso, não poderia deixar de falar, porque tenho certeza que a pessoa que passou deve estar assistindo, porque está preocupada com essa situação e pediu providências. Muito obrigado. Lembrando, o melhor de tudo é a prevenção. Sem prevenção, podemos estar nos colocando em risco. E Deus abençoe a todos. Vereadora Marta. Então, bem rapidinho, senhor presidente, só lembrando essa questão que o pessoal está aguardando aí, é a questão das empresas. Foi algo que nós procuramos, que foi falado que o pessoal teria os direitos, mas não é bem assim, né? O pessoal comentou que eles vão receber. Mas aí o que acontece? Se não me engano, auxílio alimentação, essas coisas aí, acaba que não recebe. E o presidente falou uma coisa que me marcou aqui, ele falou assim, como que nós vamos retornar para casa? E isso dá para fazer uma comparação com esses profissionais, por exemplo. Digamos lá que a servente ela está em casa, mas ela pode retornar. Tem pouca gente lá. O pessoal dos mercados não estão trabalhando? Estão trabalhando, estão de máscara, estão com os devidos cuidados. E quando nós voltarmos para as nossas escolas, como que essa escola vai estar? Essa semana eu convoquei as serventes do Estado e fizemos uma limpeza no colégio. Como que vai ficar esse pátio? Depois vai ser um desespero para roçar tudo isso? Então, eu vejo assim que, poxa, poderia ter mantido esse contrato com esse pessoal. O salário deles já é pequeno, né? O salário deles é pequeno. Vamos tá colocando a mão na consciência, né? O salário desse povo é pequeno, é pouco. Então, um auxílio a mais para eles já é uma grande coisa. E eles me falaram hoje que eles vão estar recebendo o salarinho seco lá e etc e tal. Então, eu sinto muito por isso, né? Eu sinto muito por isso, e é algo que nós corremos atrás, mas como veio aquela questão federal, então foi deixado para que fosse dessa forma. Mas eu vejo assim que é triste, porque elas poderiam trabalhar, né? Porque nós temos que pegar a casa em ordem quando os alunos retornar, quando o pessoal retornar. Boa noite a todos. Tempo, tudo bem. Estava pronto já o projeto de lei, né? Você encaminhado essa casa. Saiu alguma coisa da área federal ali, a gente sabe aqui era mais fácil, né? A gente aprovaria já em extrema urgência, como a gente tem feito, e agradeço aí a todos, né? Na Câmara, que estamos aí de prontidão, de pé e a ordem, como a gente fala, né? O objetivo mesmo é trabalhar em prol do bem da população. Ninguém vem numa Câmara de Vereador para legislar em causa própria. A gente tem certeza disso, né? É muito importante, então, a gente estar unido e tentando amenizar aí a situação que está chegando isso aí. Eu acho que o vereador Jackson também, como líder da nossa bancada, né, Jackson? Sempre tem acesso aí, mais oportunidade de estar discutindo com os secretários, com o prefeito, para a gente ir fazendo esse acompanhamento, mesmo sendo da área federal, mas fizeram com que você anunciasse, eu anunciasse o projeto, mandaram para nós, né? A gente ficou muito feliz pela iniciativa, passamos as pessoas que realmente estão na linha de frente e que dependem diretamente desses recursos, para poder honrar, para poder manter seus compromissos, e não só os proprietários das empresas, eles estão pensando nos seus funcionários, que é a sobrevivência, é o dia a dia, né? Então, isso é muito importante. Eu quero só, então, fazer um aviso que nós iremos ter sessão só no dia 28, não vamos ter agora na próxima terça, que é 21 de abril, Tiradentes. Então, a sessão está por dia 28, a ordinária, se
houver a necessidade de nos reunirmos extraordinariamente, estaremos comunicando, avisando a cada um de vocês, e tenho certeza que todos estarão aí à disposição. Então, queremos agradecer a todos aqui, principalmente aos funcionários da Câmara, né, que se dispõem aí a trabalhar, da função, né, de obrigação de vocês, mas mesmo eu, como presidente, agradeço, né, aí pelo empenho, pela vontade de vocês estar colaborando conosco, nos instruir, nos ajudar e participar aí juntamente com nós. Agradecer também as pessoas que estão acompanhando pelo Facebook, no site da Câmara. A gente está para chegar a mais uma aparelhagem nova aí para dar uma visão maior daqui da reunião, e a gente está tentando estruturar a Câmara da melhor forma possível. Isso aí já são empenhos já até do ano passado que a gente já fez. A situação hoje é outra, a situação é de economia 100%, né? A gente sabe. Então estamos tentando fazer o nosso melhor. Então está bem determinado então que a nossa próxima sessão no dia 28. Nada mais havendo, eu declaro encerrada a presente sessão. Boa noite, ficamos com Deus.